A Diretoria Sistêmica de Educação à Distância do Instituto Federal do Paraná e Colores Cartoneira apresentam o eu, a educação e o trabalho em produções cartoneiras. El yo, la educación y el trabajo en producciones cartoneras. Este tutorial tratará de refletir sobre identidade, educação e trabalho a partir da produção de livros cartoneiros, com o protagonismo dos estudantes. Para a elaboração dos livros, neste tutorial, serão utilizados textos autorais de duas estudantes que integram o projeto. A Miragem do Humano, de Beatriz das Graças Cochã Ferreira, estudante do curso Técnico em Mecânica, que sou eu. E Quem Era Eu Antes, de Thaís Esteis Pietrkowski, que sou eu, estudante do curso Técnico em Mecânica. Os outros integrantes do projeto são Regiane Pinheiro Dionísio Porrua, professora do Campus Curitiba do IFPR e coordenadora do projeto, no caso, eu. Michele Simone Andic, professora do Campus Curitiba e vice-coordenadora do projeto. Diego Windmuller, também professor do Campus Curitiba e design gráfico do projeto. E os estudantes voluntários, que são Giovanni Papi Maza Jaime, estudante do curso Técnico em Petróleo e Gás. Letícia Rodrigues dos Santos, estudante do curso Técnico em Mecânica. Lucas de Paula, estudante do curso Técnico em Jogos Digitais. E Raul Varela, estudante do curso Técnico em Mecânica. Colores Cartoneira é o projeto de pesquisa que desenvolve experiências de produção de livros cartoneiros, que são livros artesanais produzidos a partir de papelão reciclado, para ensino e aprendizagem da língua espanhola, destinado a estudantes de ensino médio integrado à educação profissional, promovendo o idioma e suas culturas para as comunidades interna e externa do Instituto Federal do Paraná. As primeiras experiências de produção dos livros cartoneiros foram realizadas nos anos de 2016, como discentes dos segundos e terceiros anos de alguns dos cursos integrados do Instituto Federal do Paraná. Foram produções sobre gêneros textuais, biografia e história em quadrinhos. Para o desenvolvimento do trabalho, foram considerados alguns resultados de investigações acadêmicas que indicam uma significativa invisibilidade da língua espanhola e culturas que envolvem a percepção de estudantes brasileiros. A elaboração de livros artesanais se mostrou uma experiência interessante para ensinar e aprender temas relacionados à língua espanhola a partir de materiais acessíveis aos discentes. E uma importante estratégia didática para possibilitar o acesso dos estudantes a conteúdos linguísticos e culturais em língua espanhola a baixo custo. Os livros cartoneiros são obras literárias artesanais, fotocopiadas com capa de papelão reciclado e customizadas à mão. A ideia das editoras cartoneiras, editoras de papelão, que publicam esse tipo de livro, surgiu na Argentina, em 2001. Na era digital, surge o questionamento de que poderia ser um retrocesso a produção de livros artesanais com estudantes adolescentes acostumados a manusear as novas tecnologias de informação e comunicação. Contudo, a ideia que o projeto segue é de justamente repensar a utilização de tecnologias consideradas obsoletas e ressignificar o seu uso de maneira artística. Ao refletir sobre você, sua educação e sua vida profissional, atual ou futura, na Miragem do Humano, você está como? Como Dona Vida Sem Viver? Muitas graças. Muito bem, agora vamos para a parte prática das produções cartoneiras. A gente vai explicar para você como que funciona a técnica de produção da capinha do livro cartoneiro e de um livro cartoneiro propriamente dito, não como a gente faz um livro cartoneiro. Antes disso, eu explico para você como que surgiu o projeto Colores Cartoneira, de onde vem essa ideia, né, do projeto Colores Cartoneira. Bem, a ideia surge ao término da minha dissertação de mestrado em 2015. A minha pesquisa de mestrado indicou uma significativa invisibilidade da língua espanhola para estudantes brasileiros. A minha pesquisa entrevistou muitos estudantes, quase 1.000 estudantes, 868 estudantes, e os gráficos, os resultados da minha pesquisa indicam que os estudantes de ensino médio que nunca tiveram acesso ao estudo de língua espanhola acabam chegando na escola com pouca referência sobre a língua espanhola e as suas culturas.
um país que faz fronteira com 7 países de língua espanhola, que está localizado, né, o nosso país está localizado na América Latina, que tem inúmeros países que falam espanhol ao nosso redor. 7, como eu já disse para vocês, fazem fronteira com o Brasil, mas acaba que a gente, de maneira geral, não tem muita referência, não tem muita informação sobre a língua espanhola e as culturas que a envolvem. Contudo, eu fui para uma apresentação, um encontro da Associação Brasileira de Hispanistas e conheci as produções cartoneiras. E aí, naquele dia, me veio a ideia de, acho que eu posso fazer diferente, acho que eu posso fazer uma proposta que promova o idioma espanhol e as suas culturas para os estudantes que eu trabalho e para a comunidade escolar onde eu trabalho, que eu acho que talvez seja mais funcional, mais efetivo para a educação e para a minha vida também. E aí eu pensei nos projetos Colores, que na verdade são 2 projetos. O Colores del Español, que promove a língua de maneira geral, integrando outras turmas e outros professores que trabalham com língua espanhola, e o Colores Cartoneira, que é um projeto de pesquisa, de minha autoria especificamente, que eu trabalho especificamente com as minhas turmas de língua espanhola e de ensino médio de educação profissional. Então, lá em 2016, eu coloquei em prática a primeira experiência de produção cartoneira. Então, alguns estudantes fizeram as capinhas grandes, outras grandes que eu digo, maior que um livro normal que a gente costuma trabalhar. Outros estudantes fizeram a paginação com colagem, outros com costura. E aí, cada um dentro das possibilidades que tinha de destreza artística para encadernar e para fazer um livro, acabaram fazendo essa produção. Para a próxima produção, que aconteceu em 2017, as próximas produções, na verdade, em 2017 e 2018, eu acabei determinando já alguns critérios de técnica de produção para ficar mais fácil para eu explicar para os estudantes e também para alguns estudantes que não tinham tanta técnica artística. Bem, quando a gente pensa no movimento cartoneiro, que surge em 2001 na Argentina, com uma primeira editora que, na verdade, era um coletivo, um grupo de pessoas que se reuniram para comprar papelão, de pessoas que catavam papelão para sobreviver e compravam esse papelão a um custo maior do que as empresas de reciclagem e transformavam esse papelão em arte. Então, eram autores, o principal nome da Eloísa Cartoneira, Washington Cucurto, um autor novo que se propõe, junto com outras pessoas, a divulgar os seus textos. E aí, a ideia era ter sempre um conteúdo igual num livro, com capas artesanais, capas únicas. Depois dessa ideia inicial, vários outros grupos começam a produzir livros, e aí eu vou trazer agora aqui para vocês alguns exemplos de outras editoras cartoneiras que se apropriam dessa ideia do papelão reciclado, ressignificado para a produção de conhecimento no formato de livro. E aí, muitas outras editoras começam, outros grupos, né, a produzir os seus livros de maneira autoral. E aí as técnicas de produção serão bem variadas. Temos, por exemplo, aqui capas de papelão que utilizam recorte de papelão, colagem, pintura. A parte de encadernação pode ser feita costura. Então, a possibilidade de você encadernar. Basicamente, a técnica inicial é imprimir um texto, um conteúdo autoral ou com direito autoral aberto, já que não tenha, ou que tenha um direito autoral autorizado, né? No formato livro. Vocês conseguem isso no Word ou em qualquer editor de texto, colocando na configuração de página formato livro. Então, você põe o conteúdo, coloca na configuração de livro e já pede para imprimir em frente e verso e vai ter essa impressão. Dobra o papel A4 ao meio para dar o formato do livreto e encaixa na produção cartoneira. Então, aqui nós temos um exemplo da Fonola Cartoneira, que é uma cartoneira original, que produz os seus livros e divulga os seus textos
nesse tipo de produção. Um outro exemplo que nós temos é da editora Cayo La Terra, que é uma editora chilena. Cayo La Terra é o nome dessa editora. A produção da capa é também com papelão, como eu já havia dito para vocês, todas são com papelão, com colagem, só que a técnica deles é diferente na questão da encadernação. Enquanto os primeiros livros que eu mostrei para vocês tem o vinco, segue o vinco do papelão, então seria uma caixa de papelão recortada já num formato livro, seguindo o vinco do próprio papelão. E aí é só dobrar e encaixar o folheto na capa. Esse outro livro tem outra técnica, que seria da cola junto com a linha, com a costura. Existem também cartoneiras como essa que fazem a encadernação de uma forma maior, né? Aqui é o sulfite no formato retrato, com costura. Temos também essa outra opção, que usa elásticos, junto com linha encerada colorida. E a técnica também de já seguir o vinco do papelão, que é a mais fácil, tá? Então, assim, os grupos cartoneiros, eles são bem variados, existem inúmeros na América Latina e no mundo agora, Europa. Existem pesquisas acadêmicas que tratam já do tema movimento cartoneiro, existem documentários sobre o tema, mas cada grupo acaba seguindo uma técnica de encadernação e de divulgação de temas e de textos bastante variada. Não tem como definir como seria exatamente uma editora cartoneira. Cada uma tem a sua identidade, suas características. No meu caso, no nosso caso, né, que o projeto não é só meu, da professora Michele também, o professor Diego e os estudantes que integram o projeto, é de divulgar textos em língua espanhola e o movimento cartoneiro. E para se tornar mais fácil essa produção no dia a dia de sala de aula, a gente acabou desenvolvendo um padrão do Colores Cartoneira, que é esse padrão que eu vou apresentar agora aqui para vocês. Então aqui a gente tem um exemplo. Eu vou pegar uma caixa de papelão que a gente pegaria em qualquer supermercado ou na rua mesmo, sendo descartada. Por exemplo, eu posso transformar essa caixa de papelão que eu recolhi num supermercado próximo à minha casa, num livro cartoneiro. Quando eu olho a caixa, eu posso transformar, por exemplo, nesse tamanho de caixa, num livro como esse, que é da editora Cayo La Terra, né? Que caberia aqui no tamanho. No nosso padrão do Colores Cartoneira, essa caixa já não seria adequada. Por quê? Porque nós utilizamos a ideia já do vinco do papelão para transformar o papelão num mini livro, já numa capa de livro. E essa caixa aqui, ela não seria adequada porque ela não está no tamanho para o recorte que nós precisaríamos, tá? Então, ela não serviria. Ela serviria para fazer, por exemplo, relevo, para pintura na capa do livro, seria uma possibilidade de uso. Então, mas no nosso caso, o ideal seria utilizar uma caixa maior, como essa aqui. Então, nós temos aqui uma caixa que eu posso recortar já no formato do livro. Bem, a partir do momento que eu tenho uma caixa que me permite ter já um tamanho de capa do livro, e aí a gente sempre corta a capa num tamanho maior do que o A4 dobrado ao meio, a partir do corte. E como que funciona esse corte? Normalmente a gente usa uma tábua de corte, deixa eu tirar aqui para vocês, para ficar mais visual. Então você
destrói a caixa de papelão, na verdade desintegra ela, desmancha, coloca na tábua de corte, vem com um cortador que você encontra em armarinhos ou mesmo com estilete e faz o corte muito reto. O ideal sempre é que o corte seja feito com o estilete ou com o cortador de tecido ou de papel, porque com a tesoura acaba picotando o papelão e aí não fica tão estético o corte para depois, para pintura e para utilizar na produção do livro. Então o ideal é sempre um estilete muito afiado ou um cortador muito afiado e uma tábua de corte para você não destruir a sua mesa de casa, nem as carteiras da escola. E aí faz o corte e a partir do corte você já tem uma capa como essa aqui, por exemplo. Então aqui nós teríamos uma caixa de papelão, utilizamos o vinco do papelão já natural para a transformação numa possível capa de livro. Então já tem o formato livro, né? Já lembra um livro. Então lembrando, a gente pegou a caixa de papelão num tamanho maior do que seria um tamanho padrão de um livro num papel A4 dobrado ao meio. Seguimos o vinco do papelão, que podem ser a lateral da caixa ou a caixa aberta mesmo, que aí você só dobra. Recortou, então aqui você já tem a capa. O conteúdo pode ser muito variado. Hoje aqui nós estamos apresentando para vocês 2 textos autorais, dos quais nós já falamos, já apresentamos o nome de 2 estudantes que integram o projeto, a Thaís e a Beatriz, ou a Beatriz e a Thaís e Beatriz. E aí, a gente, como eu expliquei para vocês, fez uma produção no Word, né, no editor de texto, destacando aqui, mas pode ser Word, mas pode ser qualquer outro editor de texto. Fizemos no formato folheto ou livro, colocamos a identificação do Congresso de Educação à Distância, que é para quem nós estamos ministrando esse tutorial, o logo do Instituto, o logo do projeto. E aí, assim, a impressão é feita em frente e verso, a partir da configuração de livro. Depois da impressão, é só dobrar esse papel, esse conteúdo, né, esses papéis com conteúdo, só dobrar ao meio, no formato livro. Então, nós temos aqui o conteúdo do livro. A capa crua vai ser customizada, a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês como seria uma possibilidade de customizar, de fazer a produção de uma capa cartoneira. Aqui nós já temos um exemplo. Então, aquele conteúdo que eu mostrei para vocês já está aqui. E uma forma de encadernação que já é uma identidade do Colores Cartoneira, que até no logotipo a gente tem as marquinhas, que são os elásticos coloridos. Por quê? Porque no desenvolvimento dos livros, uma forma mais fácil de encadernar sem utilizar a colagem e sem utilizar a costura, que eram técnicas que davam muito trabalho para alguns estudantes, a gente optou por ter como identidade os elásticos coloridos. Então, são elásticos, como esses aqui, elásticos usados normalmente para guardar dinheiro, né? Quem tem muito dinheiro tem elásticos. Nas papelarias, normalmente, a gente encontra esses elásticos coloridos e a gente usa, então, para encadernar. Então, os estudantes fazem no dia a dia em sala de aula, no trabalho em sala de aula, fazem uma seleção de textos, colocam na configuração livro, no editor de texto, fazem impressão, fazem a capa customizada a partir da técnica que é mais fácil e que ele gosta mais. E aí finaliza quando a capa já está seca, quando o spray já secou, encaixa o papel dobrado ao meio e passa o elástico. Deixa eu passar mais um aqui para vocês. Normalmente a gente coloca bastante elástico, 5 ou 6 ou 7, porque se um rompe, se um
arrebenta, não tem problema de perder o conteúdo do livro. Normalmente eles duram bastante tempo, já vai para o segundo ano que a gente utiliza os elásticos, e os livros que foram feitos há 2 anos ainda estão bons. E o elástico também pode ser trocado, se ficar sem resistência e se soltar, ele é facilmente substituído. Então essa seria a técnica básica que nós utilizamos. Destacamos, contudo, que esse é um modelo que nós utilizamos no projeto, que é mais fácil para manusear em sala de aula, que o nosso projeto, como ele é um projeto mais voltado para a prática didática, para a promoção de textos em ambiente escolar, a gente desenvolveu alguns aspectos, alguns critérios para a produção, para tornar esse trabalho mais fácil dentro de sala de aula, para grupos grandes, né? São até 30, 32 estudantes. Então, a gente precisa, no dia a dia escolar, de alguma organização e delimitar alguns aspectos e alguns critérios para essa produção ser mais fácil, ser mais tranquila e ser respeitosa também com as pessoas, né? Porque não é todo mundo que tem uma destreza artística desde sempre, que tem no seu dia a dia a prática de manusear cola, tinta, tesoura. Então, o projeto ele permite que a pessoa passe por essa experiência, mas também quer que esse resultado seja bom, que a pessoa tenha um resultado feliz na produção do seu livro. Então, basicamente é isso: recortar, coletar, né, uma caixa de papelão que pode estar na rua, que pode estar no supermercado para ser descartada, recortar no formato livro um pedaço desse papelão, customizar com técnicas variadas, aí ao infinito e além, né? Seria a possibilidade de produção artística, porque cada um pode utilizar a técnica que desejar para fazer a customização dessa capa. No nosso caso, especificamente, fazer a impressão do folheto livro com o conteúdo, dobrar ao meio e colocar dentro da capa e passar os elásticos coloridos. Eu vou retirá-los daqui. Para a finalização do livro. Então, basicamente, seria essa a técnica de produção do Colores Cartoneira. Até o final desse vídeo, você vai ainda assistir a algumas possibilidades de produção de customização da capinha do livro cartoneiro, com os estudantes integrantes do projeto. Eles vão explicar para vocês algumas possibilidades de utilização de técnicas para a produção do livro cartoneiro. Muito bem. As técnicas que nós podemos utilizar para customizar as capinhas de livros cartoneiros são muito variadas. A gente vai apresentar para vocês agora, nesse tutorial, técnicas de pintura, de colagem ou de composição com pintura e colagem, como possibilidade para a produção de uma capa cartoneira. Quem vai começar a apresentar para vocês é o Raul, que é um dos estudantes integrantes do projeto, com a técnica de pintura. Raul, por favor. Oi. Vamos lá. Bom, então, inicialmente o que a gente vai fazer é pegar uma capa em branco, recém-recortada, do tamanho que você quiser, e a gente vai usar várias técnicas para pintar ela. Pode ser com tinta guache, tinta acrílica, de qualquer maneira, essas tintas que as crianças costumam usar, ou com tinta spray. Você também pode usar lápis de cor, canetinhas ou giz de cera. O limite é a sua imaginação e você pode usar o que você achar melhor para colorir ou escrever algo que você queira na capa. O exemplo que a gente tem é essa capa, que inicialmente a gente pintou com spray branco e depois a gente usou folhas para fazer um molde nela. A gente usou essas folhas, então, e pintamos por cima com a tinta verde para ficar só a marca delas no branco e fizemos uns borrados no verde para dar um estilo mais bacana nela. O que você pode fazer é usar o stencil, no caso a gente só usou o molde das folhas mesmo, mas também pode dar a imagem que você quiser de um jeito mais fácil, sem precisar colorir, de um jeito muito
fino. A gente vai ficar agora com a Thaís, que vai falar sobre o relevo que você pode fazer na superfície da capa. No caso, como o Raul disse, nós temos algumas técnicas e uma delas vai ser o relevo para a gente fazer. A partir do momento que você cortou aqui a sua capa, né? Você cortou ela, vai ter umas rebarbas aqui que vai sobrar. Sobrando essas rebarbas, você pode utilizá-las. Aqui, por exemplo, sobraria, né? Tá aqui a capa, sobrou essa parte, você veio aqui, cortou e tal, sobrou essa parte. Com essa parte que sobrou, a gente pode fazer um relevo para dar uma estética um pouco mais sofisticada, digamos assim, para a nossa capa. Então, eu vou utilizar aqui, só dando um exemplo bem básico, de uma forma que a gente poderia fazer. Então, a gente pode vir aqui e desenhar assim. É bem fraquinho mesmo, assim, não precisa ser nada perfeito, nada, é só para ficar bonito. Aí a gente chega, eu vou utilizar aqui um estilete. Nessa parte é bom ter bastante cuidado e utilizar a tábua de corte, que a tábua de corte é importante para tu não cortar a sua mesa. Então, a gente vai vir aqui e cortar. O papelão ele pode ser um pouco resistente por conta das dobras que ele tem, mas cortando com jeitinho, você consegue o final dele. O que você deseja, no caso. Então, a gente vem aqui, corta. E ele vai sair assim, no caso. Com essa parte, a gente pega a nossa capa aqui. No caso, eu vou fazer como se essa parte fosse a parte da frente e essa daqui é de trás. Então, ela vai ficar assim. Aí, a gente vai chegar com o nosso molde que a gente cortou e eu vou, no caso, fazer uma colagem aqui. Aqui eu vou utilizar fita, que vai ser um pouco mais fácil, mas é importante, se você quiser que ela se fixe melhor, então você utiliza uma cola, pode ser cola branca mesmo, isso não tem importância. Aqui a gente vem, vou fazer assim, para grudar. E a gente vem e cola. Claro que a gente pode fazer desenhos com essas recortagens. Aqui, no caso, o que nós temos em mente é colocar justamente o título da nossa capa, que nós vamos colocar aqui. Mas, claro, você pode utilizar diversas outras formas de recorte para customizar a sua capa. Então, você poderia muito bem recortar aqui de uma espessura um pouco menor, no caso, né? Cortar ele que ficasse aqui assim e fosse fazendo uma pirâmide. Então, a sua imaginação é o limite, basicamente. Agora, aqui a parte de fora, no caso, está quase concluída. No caso aqui nós vamos escrever depois o título, né? Mas isso é por final. E daí nós temos a parte de dentro também. A parte de dentro você pode customizar de outras formas, mas isso eu vou deixar para a minha colega, no caso a Beatriz, para ela explicar certinho como que faz. Então, Beatriz, por favor. Bom, agora para outra técnica de customização, a gente pode fazer na ideia da contracapa. Essa ideia, ela é de recorte. Então, aqui a gente tem uma revista e a gente pode selecionar qualquer imagem que seja do nosso agrado para colar. Então, por exemplo, eu vou pegar essa daqui. Vou cortar com uma tesoura.
medir para ver se dá na capa o tamanho, que vai ficar um pouco grande. Então, posso fazer uma marca, cortar. E agora colar. Você pode também pegar várias folhas sem uma ordem, com textos, com imagens e variar. Você pode recortar de vários jeitos, colar também do modo como você quiser e ir alternando as camadas de folhas com camadas de cola. E na camada final, depois que você finalizar as camadas de texto e desenho, você passa uma camada de cola líquida para segurar mais. Agora, aqui na capa, já com o trabalho que a Thaís fez de relevo, a gente pode colocar nessa parte, por exemplo, o título do livro. Aqui eu vou colocar o título do projeto, Colores Cartoneira. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Por fim, depois que você fez a sua capa, a sua contracapa, aqui é só uma ideia, você pega o seu texto, a obra que você quer colocar. Aqui, no caso, é um modelo do projeto, falando sobre o projeto Colores Cartoneira, e fixa ele na capa. Então, aqui a gente vai fixar com elásticos. Dobramos as folhas e depois de dobrar, na parte do meio, no vínculo do meio, juntamos os elásticos. E passamos pela capa até o centro. Agora a gente ajeita. E finaliza. O elástico é só uma ideia. Você também pode fazer de várias outras maneiras, com costura, com colagem. Mas também elástico é um modo muito prático e simples. Bom, então é isso. Essa foi a ideia aqui na oficina. E esperamos que vocês se inspirem para fazer do modo que vocês preferirem. E é isso. A miragem do humano. Acordei e logo senti o nosso privilégio. Então gritei. A mãe comprou pão. Era isso ou o colégio, pois não teria mais busão. No outro dia, ao portão eu havia chegado. Corri e suei, mas o sinal já havia suado. A tia logo disse, ninguém mandou se atrasar. Senta aí e só entra quando eu falar. Entrei na aula de química. Se digo que o carbono faz ligação covalente, eu logo tiro um A. Mas se discordo, eu sou valente. Aliás, ô professora, por que me deu um A, se tudo que eu fiz foi decorar?
Não seja besta, Paloma, não sabes que tudo que importa é o diploma? Voltei com um brilho em minha íris e com a cara emburrada. Ó, meu santo Osíris, Deus me livre de ser uma alienada. Sentei no chão com um livro na mão. Logo na primeira sílaba lida, dessa vez quem gritou foi João. Menina, você tem uma jornada a ser cumprida. Calcei as sandálias e marchei rumo à venda do seu Zé. Ajudei os freguês. E quando a loja fechou, eu cantei o samba do Paconé. Agora sim, a biblioteca para ficar. No trajeto, um grupo de homens fez fio-fio. Apertei o passo para perto do guarda estar. Mas um corpo vestido em trapos foi tudo que ele viu. Com a prateleira de Dom Casmurro à frente, um suspiro. Nem parece que hoje somos tão diferentes. Onde e como vivemos, a gente já está descrente. Chego na mãe e logo vou dizendo, nós é que criamos o céu e o inferno. Tanta gente na ignorância, como cobras cegas vivendo, e o cara de gravata lá com ouro de aderno. A realidade é a paranoia de um educado. É um corpo ajoelhado aos seus pés, trêmulo, desnutrido e machucado, enquanto você engorda com seus canapés. Malditos que creem no paraíso das ideias, sentem-se no poder de fazer o que bem entender. Não morrerei ainda, tenho sangue nas veias. É só lá no final que a bondade eu posso conceber, é isso que eles dizem. Se lhe perguntam algo e você tarda a responder, com risos e mal olhares é tratado. Não importa se você planejava algo com saber, o que importa é responder o esperado. Aí vem o medo de pensar, de exercitar os miolos. O semblante do modelo deve se acariciar e beijar. Tudo que é autêntico fica nos subsolos. É certo que somos diferentes, mas também somos iguais. Se alguns podem ir às nascentes, nós é que não ficaremos no cais. A mãe me olha com a urtiga na mão. Vai para a igreja, menina, é sua única salvação. Mas enquanto o padre não lhe dá a penitência, deixe-me logo tomar uma providência. Quem era eu antes? Quem era eu antes, se não sou o que sou agora? Que era a vida, se não o desejo de viver agora? Perco todo o tempo que não tenho na luta de ser, de estar, mas não sou, tampouco estou. E agora, tudo outra vez. A incansável busca pelo que tenho, de dores sentidas, minha vida vencida. Quantas vezes fui, quantas vezes estive, morri na luz, despertei na descida. E assim como nela, no pico mais alto cá estou, na falta de oxigênio divago, a outro mundo, a outro lado. A totalidade, ao amor não cobrado. Tomo ar novamente, inscrevo, expiro, escrevo, inspiro, respiro e vivo. Ah, vida mundana e ignóbil dos seres, tão vivos e cheios de ar ao seu redor, e tão mortos por não saberem respirar, tão cômodos na vida sem viver. Quem atreve-se a subir, com ânimo em continuar, persistir? Quem atreve-se a matar o que lhe mata, dar aquilo que possui aos céus e, em troca, percustar no que lhe falta, aprender a respirar? Ai do mundo que vive morto nas catacumbas da ignorância, que no alto das montanhas só vê o inalcançável e o amor da vida segregado. Do solo reflito-me dos picos reflexivos. Sou o que não fui, estou onde não estive. Meus pulmões deliciam-se com o ar puro da vida. Agora que sou, que estou, em delírios pergunto-me, e agora?